E aí, cara, como tu tava falando aí, tu tava com 3%, e aí o mundo, e aí a vida acontece, né, cara? O Brasil, ele é um lugar tão interessante que aí a gente começa a ter, a gente tem de tempos em tempos aqui uns escândalos, né? A gente estava tendo um escândalo do INSS, e aí a gente teve o escândalo do Banco Master, e aí no meio do escândalo do Banco Master, a gente começa a ter uns vazamentos de mensagem de pré-candidato à presidência da República também, o Flávio Bolsonaro, e a gente começa a ver umas mudanças nas previsões, nas pesquisas para as eleições desse ano, e a gente começa a ver nessas mudanças, inclusive tu chegando ali em terceiro. E aí eu te perguntei aqui antes de começar, cara, tu já parou pra pensar que, cara, pode ser que tu vá pro segundo turno, cara? Eu vou. Pode ser que, Assim, que as as chances são cada coisas vez maiores. aconteçam, porque assim, como a gente estava falando também antes de começar aqui, cara, eu achava que, sei lá, tu ficar ali em quarto, em quinto, sabe qual é? Não ia ter, nem passa perto de ir para um segundo turno. As coisas estão esquisitas no bom sentido para você, né? No mau sentido pro Flávio, por exemplo, que vem... Não é que o Lula, com o derretimento, com a perda de votos, ou com a perda de intenção do Flávio, o Lula ganhe, mas ele ainda perde, né? E é bom para tu, por exemplo. Sim, eu vou dar um exemplo de algo que eu estava comentando com um jornalista. Eu falei assim, mas como pode? Né, vocês realmente têm... A estrutura de vocês é mínima. Um jornalista que tava agora na Bahia, ele falou, aquele carro de vocês, eu falei assim, aqueles 2 carros, não é um carro, só é 2 carros, não estamos tão pobres assim. Aqueles 2 carros são nossos. Mas você tá rodando de carro mesmo? Sim. Mas você veio pra cá como? De carro. Porque era, sabe, de Salvador, já eram uns 500 quilômetros de Salvador. Mas você veio de Salvador de carro? Eu vim de Salvador de carro. Tá. Aí ele falou, mas como é que você pretende ganhar deles? Eu, de carro. Aí eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Você acha que ele fez, os meus concorrentes, o Flávio, ele fez um grande investimento em estar no PL, ele tem um nome Bolsonaro e tal. Mas pensa o investimento que eu fiz, é um investimento que você não vê. Eu não estou no Banco Master. O quanto isto vale em termos de investimento político? O quanto vale em termos de investimento político eu não estar no escândalo do INSS? O quanto vale em termos de investimento político eu não ter me associado a vagabundo, eu não estar andando com um cara, sei lá, de milícia aqui, de comando vermelho ali, de não pegar grana com vagabundo? Isso é um investimento. Ele não aparece ser um investimento porque parece que eu simplesmente fiquei parado não fazendo coisas. Mas eu estou na política, eu estava montando um partido político e enquanto eu fiz isso, eu abdiquei de todo o lucro político, de ter grana fácil, de puxar o saco, sabe, do político certo na hora certa. Podia ter puxado o saco do Marçal em 24, todo mundo nosso crescia. Podia ter puxado o saco do Bolsonaro, podia ter puxado o saco do Nicolas, como tem uns que puxam. E aí eu ficava subindo de escadinha em escadinha. Hoje, o melhor investimento, claramente, é não ter puxado o saco de ninguém e não ter entrado em um escândalo. Isso é um baita do investimento. Se você olhar, eu fiz um investimento colossal em não fazer nada disso. E aí, isso me coloca numa posição muito confortável. Então, não é que, assim, não é sorte. Eu juro pra você o Igor tá rindo, coloque a câmera na cara. O Igor falou, o Renan tá vindo com uma boa resposta de político. Que é uma bela resposta que eu dei agora. Mas é verdade. Mas então, eu entendo, e é interessante. É interessante aí tu ter feito essas escolhas de palavras aí. Só isso, só por isso que eu tava rindo só. Porque é que assim, que é engraçado, mas pensa assim, o Kim. Se o Kim, pensa assim, o Kim fez uma escolha. Quando o Bolsonaro começou a errar no primeiro mandato dele, o Kim falou, vou criticar. Perdeu o eleitor. Quando o Bolsonaro fez todas as besteiras que ele fez na pandemia, Kim até pediu impeachment. Perdeu o eleitor. Essa perda de eleitor é um investimento. É igual você pega um capital que você tem e investe num projeto novo. Você, no início, vai ficar com menos capital disponível, mas você comprou uma tese. A tese do que é? Eu vou pra cima, não importa se é direita ou esquerda, eu tenho que manter a minha coerência. Ele fez um investimento. Esse investimento, né, entra o Lula, o Kim não entrou em orçamento secreto, que ele podia ter escolhido assim, eu vou pegar essas emendas, vou desviar as emendas igual os outros deputados fazem, transformo isso numa grana, boto um pedaço no bolso, com essa grana no bolso eu contrato uma equipe paralela de rede social pra mim. Quantos não fazem isso? Ele falou, não vou fazer. O ato de não fazer é um investimento. O ato de não entrar no esquema é um investimento. Então todas as escolhas que nós fizemos foram um investimento. E onde o investimento começa a se pagar? Pois bem, eu criei tanta credibilidade com o meu público que eu tive mais de 2.000 jovens coletando assinatura pra mim nas ruas todos os dias da semana durante 1 ano e meio. Isso já é resultado desse investimento. Eu não ter me encontrado com o Vorcaro nunca, na verdade, o Vorcaro nem ter pensado em mim ou no Kim como uma opção de parceiros, já é resultado desse tipo de investimento. Então é uma escolha deliberada que ela se paga.
E aí ela me coloca num momento em que você tem 2 projetos completamente corrompidos, que é o do petismo e do bolsonarismo concorrendo. Eu chego lá não como um azarão, mas como alguém que fez as escolhas certas nos últimos anos. Então não é azarão. Pô, eu investi em não ter relação com o Workaro. Eu investi muito em não ser um cara que o Joesley Batista queira comprar. Isso foi um investimento de sabe, ter um espírito muito blindado em falar, eu continuarei sendo um cara de classe média. Estruturalmente de classe média. Eu não vou mudar os meus hábitos de consumo. Tipo, Renan, você tá agora com uma roupa, não tô com blazer. Sim, eu comprei na Zara, sabe? Deve custar uns R$400 isso aqui. Eu continuo sendo essencialmente um cara de classe média. E quando você não muda essa estrutura e fala, minhas ambições são ambições históricas, eu quero que o meu nome seja estudado na história. Mas minhas ambições comezinhas do dia a dia, se eu quero comer um bife, quero, sabe, sei lá, tá com o celular do momento só pra ele funcionar bem, quero comprar uma guitarra legal. São ambições de classe média. Quando você mantém um espírito assim, é difícil você virar um merda. E aí isso se paga nessa disputa. Nessa disputa eu tô numa posição muito privilegiada. Gostou do vídeo? Dê um like e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como esse. Até mais!